Muito bom dia, professor Porfiro, aí do Rio de Janeiro, provavelmente, né, em repouso aí depois da sua cirurgia. Desejo boa recuperação. E daqui a gente vou começar a aproveitar o feriado de carnaval para fazer esses vídeos, né? Meus vídeos são assim meio tristes. Tá chuvoso aqui no Acre. A qualidade de áudio talvez não fique das melhores. E eu vou fazer a apresentação do modelo ISLM, como o senhor orientou, né? Que a gente podia buscar outras fontes além dessa que está sendo a base do curso. E eu busquei, né, já a leitura desse manual de macroeconomia, né, como se fala, o manual da USP. Fiz aqui um fichamento, então assim, ainda não consigo falar do modelo ISLM sem recorrer aqui ao meu fichamento. E vou começar, porque o tempo é curto, né, com base no capítulo 5 desse manual. Modelo ISLM, a interligação entre o lado real e o lado monetário. Os autores começam falando que esse modelo se origina do trabalho de Higgs, que ele tenta sintetizar as contribuições do Keynes. Os pressupostos, ele fala que se mantêm os mesmos do modelo keynesiano simples, com a demanda determinando o produto, sendo o nível de preço constante. No modelo ISLM, que também é conhecido como análise de Higgs-Hansen, incorporamos o mercado de ativos e a determinação da taxa de juros à análise, com esta passando a influir na determinação da renda através do investimento. Nesse modelo temos a determinação simultânea da taxa de juros e da renda, que equilibra o mercado de bens e de ativos. Constitui, portanto, um modelo de equações simultâneas. Eu lembro que em uma das aulas, né, eu ali conversando ainda na leitura, na fonte do próprio Keynes, fiquei na discussão com os colegas sobre o que determinava o emprego, e eu na leitura eu tive essa concepção que a determinação do emprego era a taxa de juros. E aí eu fiz essa professor, a determinação do emprego é a taxa de juros, a taxa de juros determina o emprego da economia. E nesse momento o professor falou que também, mas não somente, né? E eu acho que eu estava antecipando alguma coisa ali, mas aqui eu estou, né, tentando entender o papel da taxa de juros e entender a determinação da taxa de juros. É importante nessa compreensão, mas eu continuo assim meio que achando que a chave é a taxa de juros. O autor, eles apresentam aqui uma estrutura do modelo ISLM, estrutura cíclica, onde a estrutura lógica do modelo, mercado de ativos, de um lado, né, oferta e demanda de moeda, ele depende ali da política monetária. Do outro lado, o mercado de serviço, produto, demanda agregada, depende da política fiscal, mas eles estão interligados pela taxa de juros e eles interferem na renda, que por sua vez volta interferindo no mercado de ativos. A gente vai entender aqui ao longo da leitura. De acordo com a estrutura, o mercado de ativos, representado pela oferta e demanda de moeda, determina a taxa de juros.
O investimento agregado, suposto constante no modelo simples do capítulo anterior, é afetado pela taxa de juros. Assim, a taxa de juros determina o mercado de ativos, afeta a demanda agregada por meio dos investimentos e, portanto, o nível do produto da economia. O nível do produto da economia que a gente entendeu já, que é o nível de emprego também, né? São equivalentes. A renda, por sua vez, também influi no mercado de ativos, por meio da demanda de moeda que afeta a determinação da taxa de juros. Gente, se a gente entender, né, aqui, isso que ele está dizendo, como um interfere no outro, esse conjunto de mercado de ativos, taxa de juros, mercado de serviço e renda, como um interfere no outro, acho que o professor já tentou explicar isso várias vezes, né, a interligação disso, o que um afeta no outro. Então, percebemos que se trata de um sistema de determinação simultânea, tomando-se como variável exógenas no modelo a política monetária, a oferta de moeda, função aí, né, do Banco Central, e a política fiscal, impostos e gastos públicos. De novo, percebemos que se trata de um sistema de determinação simultânea, tomando-se como variável exógenas no modelo a política monetária, pela oferta de moeda, a política fiscal, impostos e gastos do governo, e o nível de preços, que é considerado constante. A interligação entre o lado real e o lado monetário é feita basicamente através da taxa de juros. Que coisa, né? Que eu falei, mandei lá pro professor, né, perguntando se é mesmo colocar a inflação e tal. Já tenho essa dúvida, hein? Inflação, eu vi os textos que colocam no lugar de taxa de juros a inflação. Inflação e taxa de juros não é sinônimo não, né? Iniciaremos a discussão pelo equilíbrio mercado de bens e serviços. Introduzimos o modelo keynesiano simples, visto no capítulo anterior, a taxa de juros na determinação do investimento. Então, a taxa de juros o professor já explicou, né? Essa foi a grande sacada do Higgs. Na sequência, deduziremos a curva LM, ela é representativa do equilíbrio mercado de ativos, para a qual utilizaremos a discussão sobre demanda de moeda já realizada anteriormente. Então, explicados os dois modelos e os respectivos equilíbrios, analisaremos o equilíbrio simultâneo entre ambos e o impacto das políticas econômicas, monetária e fiscal, sobre diferentes hipóteses. Vamos lá, a curva IS, o equilíbrio do mercado de bens, eles apresentam aqui que a curva IS, do inglês Investment Saving, mostra a condição de equilíbrio do mercado de bens, isto é, os pontos em que a oferta agregada iguala a demanda agregada de bens e serviços. Mantemos a mesma estrutura do modelo keynesiano, apenas acrescentar a taxa de juros como variável para explicar o investimento. Conforme destacado anteriormente, dada a eficiência marginal do capital, o investimento varia inversamente à taxa de juros. Isso tem que ficar cristalizado. Então, nosso modelo é expandido da seguinte forma. Aqui apresenta a equação, né, da renda igual ao consumo em função da renda, mais o investimento, em função aí da taxa de juros, mais os gastos do governo. Interessante. Vimos no modelo keynesiano que alterações, porque eu vou decorar essa equaçãozinha aqui. Vimos no modelo keynesiano que as alterações do investimento levam à ampliação da renda. Alterações do investimento levam à ampliação da renda. Naquele caso, considerava-se o investimento como exogenamente determinado.
Agora, ao introduzirmos a taxa de juros, passamos a definir endogenamente o investimento conforme oscila a taxa de juros. Assim, reduções na taxa de juros levam a elevações no investimento e, consequentemente, na renda. É o pulo gato aqui, né? Que reduções na taxa de juros levam a elevações no investimento e, consequentemente, na renda. Por que o pessoal só aumenta a taxa de juros ainda? Fica a pergunta. Combinando-se os gráficos, né, obtemos a curva. Ele deu aqui dois gráficos anteriores, né, que é o de demanda de investimento em função da taxa de juros, e o gráfico é equilíbrio entre oferta e demanda agregada no modelo keynesiano. Então, juntando-se os dois, obtemos a curva IS, que é o locus dos pares de renda e taxa de juros que equilibram o mercado de bens. É isso que a gente ainda não consegue falar sem aqui consultar, né? Demanda tempo entender isso aqui. Curva IS, que é o locus de pares, renda e taxa de juros, que equilibram o mercado de bens. Renda e taxa de juros está aqui, do lado renda, no eixo na horizontal e na vertical, renda, né? Renda, e na horizontal, no outro eixo Y na horizontal, não, estou invertendo, na vertical, taxa de juros, aqui a renda na horizontal. Aí quando ele fala o locus, né, que é juntando essas duas coisas, né, ligando a renda com a taxa. Daí a inclinação ser negativa. Para deduzir a curva IS, podemos recorrer também à igualdade entre poupança e investimento. Poupança como resíduo do consumo no modelo keynesiano, em função da renda disponível. Assim, reduções na taxa de juros elevam a ampliação do investimento, devem ser acompanhadas por um crescimento na renda, que promove o aumento necessário na poupança para manter o equilíbrio. Qualquer ponto sobre a curva IS representa o equilíbrio no mercado de produto. Oferta agregada igual a demanda agregada de bens e serviços. Qualquer ponto representa um equilíbrio, né? Qualquer ponto sobre a curva IS representa o equilíbrio no mercado do produto. Oferta agregada igual a demanda agregada de bens e serviços. Isso, qualquer ponto. Não é só naquele pontinho lá. A inclinação da curva IS depende essencialmente de dois fatores: a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros e a propensão marginal a consumir. Bem, dado o tempo, vou ter que ir um pouco mais para frente, né? Pulando aqui a questão da elasticidade, multiplicador de gastos, os fatores de deslocamento da curva IS, isso já entendi, né? Que ela pode deslocar para a direita, né? Com aumento de gastos, consumo. Aqui, ó, pode também se retrair para a esquerda, né? Para a direita para cima, para a esquerda para baixo. Vamos para a curva LM, equilíbrio no mercado monetário. A curva LM, do inglês Liquidity Money, representa o equilíbrio no mercado de ativos. Aí, nos quais os indivíduos alocam a riqueza. Vamos considerar que existem dois tipos de ativos na economia nos quais os indivíduos alocam sua riqueza: moeda e títulos. Prefiro moeda, brincadeira. Meus investimentos, inclusive, são os piores possível: terreno. A característica do primeiro, na moeda, a característica do primeiro é possuir liquidez absoluta, mas que não rendem qualquer juro, isto é, sua posse não
dá um rendimento ao detentor. Não adianta pôr o dinheiro lá debaixo da cama, debaixo do colchão. Já os títulos rendem juros, mas possuem uma liquidez inferior à moeda. Isto é, existe um custo de transformá-lo em poder de compra. Eu estou pagando para ter título. Percebendo, portanto, que aí vem umas equações, ó. Supondo dado estoque de riqueza, temos demanda total de moeda, M elevado a T, mais demanda total de títulos, B elevado a D, igual a riqueza, W sobre P. Sendo W sobre P a riqueza, o patrimônio que temos em termos reais. A oferta total desse ativo será dada por M S sobre P mais B sobre S, igual a riqueza, onde MS é a oferta de moeda e BS é a oferta de títulos. Assim, quando a oferta de ativos igual à demanda de ativos, temos MT menos MS sobre P mais B elevado a D, menos B elevado a S igual a zero. Caramba, vai decorar isso. Percebemos que com o excesso total de demanda no mercado, o ativo é igual a zero, e como estamos considerando o dado de estoque de riqueza, se o mercado monetário estiver em equilíbrio, o mesmo valerá para o mercado de títulos. Tomando então o mercado monetário, como vimos no capítulo 2, o Banco Central possui instrumento para controlar a oferta de moeda. Assim, consideramos a oferta de moeda como uma variável determinada exogenamente por decisão da autoridade monetária. Quanto à demanda de moeda, como vimos, as teorias que buscam explicá-las apresentam dois tipos de razões para a coletividade demandar ou reter moeda. Motivo de transação e motivo portfólio. O primeiro motivo, demanda de moeda, é diretamente relacionado ao nível de renda da economia. Quanto maior o nível de produto, maior será o volume de transações e, portanto, maior será a quantidade de moeda requerida para realizá-las. Dessa forma, a demanda de moeda aumenta conforme aumenta a renda. Quanto à renda da economia como um todo, né? Agregada, não é a minha renda. Quanto ao motivo portfólio, o indivíduo, ao tomar a decisão de como alocar sua riqueza, compara o diferencial de rentabilidade entre os diferentes ativos. Investir ou poupar, né? Desconsiderando a existência de inflação, o retorno real da moeda é zero, enquanto os títulos é a taxa de juros que estes rendem. Dessa forma, a taxa de juros corresponde ao custo de oportunidade de reter moeda. Né? Se tu reter, porque a moeda, né? Tu tá pagando um custo de oportunidade. Isso aqui é o custo de oportunidade do meu almoço. Talvez amanhã não pague mais o almoço, né? Eu vou gastar. Eu tava aqui na capinha do celular. De novo, né? Assim a demanda de moeda diminui conforme aumenta a taxa de juros. Porque tem taxa de juros está rendendo lá na aplicação, né? Na taxa de juros alta. Acho que eu vou investir isso aqui, não vou almoçar não. Eita, tá perto de 20 minutos. Percebemos? Será que já dá de concluir? Sem falar do equilíbrio, hein, professor? E agora, né? Percebe? Depois eu returo, né? Cortar umas coisas no vídeo. Percebendo que a demanda de moeda é como a de um bem normal qualquer. Varia inversamente com o preço e diretamente com a renda. Assim, para dado nível de renda, podemos representar a demanda de moeda aqui no gráfico 5.6, em que a demanda de moeda varia inversamente com a taxa de juros. Bem, vou ter que falar um pouco do equilíbrio, então vou pular
Mas aqui fala os fatores que afetam a inclinação da curva LM são a elasticidade e demanda de moeda em relação à renda e à taxa de juros. Vamos também aqui, para a posição da curva LM é dada pela oferta real de moeda. Como estamos considerando nível de preço constante, esta é afetada basicamente pela política monetária, para a direita, para a esquerda. Deslocamento da curva LM em função do aumento da oferta de moeda, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Assim, as expansões da oferta de moeda deslocam a curva LM para a direita, para baixo. Expansões para a direita e para baixo. E as contrações para a esquerda e para cima. Tá aqui bonitinho o gráfico. Agora tem que combinar, né? As curvas IS e LM, equilíbrio simultâneo. Para determinar o nível de renda e a taxa de juros que equilibram simultaneamente os mercados de bens e de ativos, basta juntarmos a IS e a LM. Está aqui no gráfico, devidamente juntado, apresentando o E, que é o ponto de equilíbrio. No ponto E, a economia estará em estado de repouso, pois ambos os mercados estarão em equilíbrio aos níveis da taxa de juros. Por que o pessoal não se contenta em ficar nesse equilíbrio, hein? No PIB atual tá bom, né? Ou não tá? Precisa gerar renda, riqueza, mas tem que distribuir também. Então fala que no ponto E a economia está em estado de repouso, né? Não ia ter inflação. Para vermos como o ponto E constitui-se em uma situação de repouso, vamos analisar o significado de pontos de fora das respectivas curvas e como se dá o ajustamento. No caso da curva IS, pontos sobre a curva correspondem aos pares, renda, taxa de juros, que garantem o equilíbrio do mercado de bens. Pontos à direita da IS correspondem à situação de excesso de oferta e pontos à esquerda, excesso de demanda. Considerando ponto A no gráfico, tá? Ponto A no gráfico tá aqui. O gráfico 5,12, posições fora da curva. Com este nível de taxa de juros, o investimento é relativamente baixo, com o que a demanda é insuficiente para esgotar o nível de oferta correspondente. Podemos raciocinar também da seguinte forma: como a propensão marginal ao consumo é menor que 1, com níveis elevados de renda, a diferença entre o produto e o consumo deve ser coberta pelo investimento, será maior. A ser coberta, né? Com taxas elevadas de juros, não haverá investimento suficiente para tal, gerando taxa elevada de juros. Não haverá investimento suficiente para tal, gerando excesso de oferta de bens. No ponto B, ocorre o inverso. A taxa de juros está muito abaixo para aquele nível de produto, induzindo um elevado volume de investimento e provocando excesso de demanda de bens. Segundo a lógica keynesiana, com preços constantes, havendo excesso de oferta, ocorrerá acúmulo de estoques, fazendo com que as empresas diminuam a produção. Havendo excesso de demanda, os estoques diminuirão, forçando o aumento da produção. Esta é a primeira regra de ajustamento. Sempre que houver desequilíbrio no mercado de bens, o ajuste se dará via quantidades, alterando o nível do produto, renda, como descrito no gráfico 5,12. No caso do mercado monetário, seu equilíbrio é representado pelos pontos sobre a curva LM. Então, observando a figura 5,13, no caso de pontos à direita, abaixo, haverá excesso de demanda por moeda. E para os pontos à esquerda, acima, haverá excesso de oferta de moeda. O excesso de demanda, como no ponto A do gráfico, pode ser explicado da seguinte forma: dada a oferta de moeda, aquele nível de renda, as pessoas demandam grande parte para transações
Mas, por outro lado, com a taxa de juros está muito baixa, não haverá estímulo para os agentes se desfazerem da moeda em carteira e adquirem títulos, gerando com isso o excesso de demanda. O inverso ocorre no ponto B, em que tanto o nível de renda é muito baixo, como a taxa de juros é muito elevada, desestimulando a retenção de moeda e gerando um excesso de oferta. O ajustamento neste mercado se faz por meio da taxa de juros. Quando há excesso de demanda de moeda, como vimos, há excesso de oferta de títulos, ou seja, bancos, por exemplo, não conseguem captar recursos com o que possam elevar a rentabilidade dos papéis, para estimular os agentes a desfazerem da liquidez. O inverso ocorre quando há excesso de oferta de moeda, pois as pessoas querem direcionar todos os recursos para os títulos, gerando excesso de demanda por estes, provocando uma queda nas taxas de juros e elevando o mercado monetário ao equilíbrio. Essa é a segunda regra de ajustamento. Desequilíbrios no mercado monetário são corrigidos com variações na taxa de juros. Está explicado. Quando há excesso de oferta, a taxa de juros diminui. E quando há excesso de demanda, a taxa de juros se eleva. Bem, já estou um pouco mais dos 15 minutos combinado. Tem os impactos da política, já está indo, né, para outra parte. E, enfim, mesmo lendo ainda a gente precisa parar e pensar sobre isso. Não é fácil, mas é bem intuitivo, né? Talvez lendo um pouco mais, a gente chegue lá. Valeu, professor. Boa recuperação aí. Tchau, tchau. Bom carnaval também. No retiro. Tchau.